Então, pessoal, continuando a nossa revisão de dinâmica, questões de Enem, vamos para dar continuidade à nossa aula revisando dinâmica através das questões de Enem. Enem 2018, vamos lá. Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações, dentre elas. Número 1. Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Vamos sublinhar aqui essa palavra, catação. Segunda etapa. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. Vamos sublinhar aqui o intenso jato. Terceiro passo, etapa. Retirar por ação magnética, vamos sublinhar, os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. As ações indicadas possuem em comum o fato de, vamos lá para a letra A, exigirem o fornecimento de calor. Começando por o item 1, se eu recolho as latas e separo de outros materiais por catação. Catação não vai utilizar fogo, né? Não vai ter que aquecer o material para separar. Simplesmente vou separar os materiais, né? Então, catação não associa a fornecimento de calor. Intenso jato de ar também não vai ser calor, né? Então, descarta a letra A. Letra B. Fazerem uso de energia luminosa para realizar a separação das latas de outros materiais por catação também vai utilizar energia luminosa, a não ser que eu estou utilizando a visão para enxergar os materiais e fazer a separação, mas não é essa a intenção da questão. Então, descartamos a letra B. Letra C. Necessitarem da ação humana direta. Tudo bem, a catação necessita da ação do homem, vamos dizer assim, que está separando os materiais de maneira rudimentar, à mão, vamos supor, separando. Tudo bem. Item 2. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas. Então, eu vou colocar vou colocar numa máquina que separa as mais leves das mais pesadas através de um jato intenso. Não vai ser ação direta do homem. Aí, nesse caso, eu estou usando uma máquina, é ação indireta. Descarta. Letra D. Serem relacionadas a uma corrente elétrica. Se eu vou usar o jato para separar essas latas de outros materiais, eu não vou usar corrente elétrica. É um jato, fluxo de jato de ar. Ah, professor, mas é uma máquina, tudo bem. Mas a primeira, recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio, por catação. Catação eu não vou usar corrente elétrica. Já descarta. No item 3, retirar por ação magnética. Eu estou usando a ação, os polos magnéticos, né? Campo magnético. Também não é corrente elétrica. Descarta também. Por fim, letra E. Ocorrerem sob a realização de trabalho de uma força. Olha, no item 3, se nos 3 a correlação é trabalho, sim, tá certo. Por quê? Nós vimos lá no primeiro ano, que trabalho é o produto, a relação da força vezes a distância. Ou seja, no momento que eu aplico força em um determinado corpo e este se desloca, estou realizando trabalho, estou gastando energia e realizando trabalho. Então, na primeira, se eu estou recolher as latas e separá-las de outros materiais. Nesse momento eu estou aplicando força, ação de movimento a essas latas. E aí eu promovo essa ação e produzo um deslocamento, estou realizando trabalho. E tem 2. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. Esse intenso jato de ar provoca uma força e essa força se manifesta através do deslocamento dessas latas, não é isso? Estou também no item 2 realizando trabalho. No 3, retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Também estou realizando trabalho, porque um campo magnético produz uma força de interação e aí faz essa separação, né, das latas. Então, ação
força, deslocamento. Então, nos 3 itens, eu tenho a configuração aí de trabalho de uma força. Então, a letra correta seria a letra E. Tá certo? Está resolvida a questão Enem 2018. Vamos para mais uma questão de Enem 2018. Um carrinho de brinquedo funciona por fricção, ao ser forçado a girar suas rodas para trás. Contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para a frente e sem deslizar. Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia potencial cinética pela ação de força de atrito. Pronto. A força de atrito é o dinâmico ou força de atrito estático? Essa questão. Pronto, pessoal. A força, só para relembrar, atrito é uma força que sempre age na direção contrária à força a favor do movimento. No caso do carrinho, a roda vai produzir uma força de atrito estático em relação ao solo. Por quê? Porque ele diz, ó, sem deslizar. Se não desliza, atrito estático. Pronto, então você já pode descartar a alternativa A, a alternativa que é dinâmico, a alternativa D e E. Então, ó, dinâmico, descarta. Você ficaria entre a B e a C. Só que o detalhe, ó, a força de atrito estático, então eu tenho uma roda, certo? E em relação à superfície rugosa. Então, eu tenho uma ação de produzir força a favor do movimento e uma ação contra a roda. Então, é um atrito estático na roda devido à superfície rugosa, certo? Então, a ação de produzir força a favor do movimento gera uma força de atrito estático no sentido oposto à força a favor do movimento. E esta é na roda devido à superfície rugosa, porque se fosse lisa, o carrinho deslizaria e não seria atrito estático, e sim dinâmico. Então, letra correta, alternativa B. Vamos agora para a última questão. Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia utilizando um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio, o XeF2, foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura super compacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo da energia. Então vamos lá. Quando ele diz que a energia, ele diz que a estrutura capaz de quantidades, utilizando aparato de bigorna, diamante, cristal, foi pressionado. Então, esse material foi pressionado, gerando um novo cristal. No momento que é pressionado esse material, nós temos aí um exemplo de deformação. Ele está comprimindo, certo? Então, nós temos exemplo de energia elástica. Tá certo, pessoal? Energia elástica, ela tensiona, o exemplo básico é a mola. Quando você tensiona, eu tenho uma força de compressão. Quando você estica, uma força de alongamento. Mas sempre quando você, ao deixar de exercer essa força, ela volta ao seu estado chamado de natural. E aí nós temos a constante elástica da mola. É isso que determina o quanto que eu vou ter que aplicar de força elástica para alongar ou comprimir dada mola. Então, é um exemplo de força de energia elástica. Então, bora relacionar. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito análogo ao da energia armazenada em um carrinho na montanha-russa durante o trajeto. Então, imagina aí o carrinho vai subindo no pico mais alto, no ponto mais alto, que é o pico, ele vai gerar o quê? No ponto mais alto, energia potencial, energia acumulada. Então, não é a letra A, porque esse exemplo citado aqui no texto da questão, ele está falando em energia
elástica, energia que deforma o corpo. Letra B, armazenada na água do reservatório em uma usina hidrelétrica. Armazenada na água do reservatório. O reservatório fica a uma certa altura e ele ele acumula energia potencial. Letra C, liberada na queima de um palito de fósforo. A queima do palito de fósforo é a combustão, então descarta. Letra D, é gerada nos reatores das usinas nucleares. A energia liberada das usinas é a energia por meio da radiação, então está fora. Letra E, energia acumulada em uma mola comprimida. Isso é a mesma, equipara-se, é análoga à energia acumulada em uma mola comprimida, energia elástica. Letra E, alternativa correta. Pronto, pessoal, finalizo por aqui e até outra oportunidade. Tchau!